De volta ao programa Educação em Debate. Nosso tema de hoje é tecnologia na educação. No bloco anterior, acompanhamos a entrevista sobre o tema com Thiago Schaier, consultor e palestrante em inovação e tecnologia aplicadas à educação. Agora, em nossos estúdios, a professora Sueli Perioto, supervisora da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, mestre em Educação pela PUC de São Paulo. Professora Sueli, esta ferramenta pode ser usada para aproximação dos educadores com a família, para aproximação dos educadores com a família. Nós observamos o quanto muitos pais têm dúvida a respeito do uso da tecnologia e como eles acham importante, eles sabem da importância da tecnologia estar presente no momento do ensino-aprendizagem. Então, quando a família percebe que o seu filho tem uma ferramenta como esta à sua disposição e, mais que isso, bem canalizada, né? Aí eu trago os conceitos da pedagogia do afeto e da pedagogia do cidadão ecumênico, criadas pelo educador Paiva Neto, que norteia o professor a dar o direcionamento também à tecnologia, porque muitas vezes a gente que é pai, a gente que é mãe, pensa que a criança saber acessar ali um computador é o suficiente para o seu desenvolvimento, e aí é onde vem os perigos, né? Tanto nós temos recomendado, temos ouvido tantas recomendações também acerca de todas as situações que estão à disposição das crianças e jovens. E a gente observa o quanto a família fica feliz em saber que numa parceria, nós, escola, direcionamos então os meninos para que tenham as estratégias, né, que a tecnologia oferece, mas tendo também uma maturidade e a compreensão dos perigos também que eles podem correr. Então, a família gosta sim, a família apoia sim e sabe que a tecnologia não só une escola como educando, como também une escola e família. Então fica muito claro como a família valoriza a escola direcionar muito bem o recurso da tecnologia, como a escola auxilia a família nessa parceria que são os cuidados com aqueles perigos que seus filhos podem correr e ao mesmo tempo muitas famílias nós orientamos como enquanto escola para que as famílias sempre estejam por perto ali dos trabalhos que os meninos estão realizando, sempre procurem observar o que eles estão acessando para a proteção deles e também para que haja um ganho pedagógico com esse instrumento tão forte hoje que é a internet, que são os computadores e as outras tecnologias. Professora Sueli, a tecnologia tem se mostrado eficiente e até comum no ambiente escolar, no ambiente familiar. O excesso de tecnologia, principalmente os meios de comunicação digital, ele pode ser prejudicial ao educando de alguma forma? Então, todo excesso precisa ser observado, né? Nós notamos, às vezes, crianças que chegam com muito sono na sala de aula, notamos muitas vezes aquelas crianças que deixam de se alimentar bem ou comem diante da tecnologia de um computador ou de um videogame. Então, nessa parceria também família-escola, nós sempre passamos algumas dicas e algumas recomendações. Então, é importante que as famílias limitem os tempos de uso. Então, nós vamos ver quantos trabalhos você tem para pesquisar e quanto tempo você tem para o lazer. Esse tipo de acompanhamento evita uma série de outros problemas, né, para as crianças e para os jovens, uma série de perigos que eles podem correr e ao mesmo tempo a questão da visão, né, que o computador afeta bastante, a questão da articulação, que o videogame também, ele é positivo por um lado, no tempo bom, porque ele ajuda no raciocínio, no desenvolvimento, por outro lado ele pode causar algumas situações físicas, então há que se ter um controle, uma atenção para que os dados sejam no resultado mais positivos do que negativos. E como a educomunicação pode auxiliar no desenvolvimento do aluno? Então, se nós pensarmos, né, na sala de aula, as crianças falantes e aquelas mais tímidas, se nós pensarmos em casa também, toda a possibilidade que nós temos dos nossos filhos expressarem-se, nós vamos perceber que toda vez que a gente usa do recurso da tecnologia para eles falarem, montarem alguma peça, montarem algum vídeo, toda vez que eles fazem uma criação e eles são esses comunicadores, quando a educação então é direcionada para essa comunicação, nós sentimos um ganho, porque aquele menino que é mais tímido, ele descobre que ele tem uma voz bonita ou que ele consegue ser objetivo numa colocação. Aquele que é muito falante percebe que ele pode comunicar coisas boas. O importante é nós canalizarmos e pensarmos sempre quais são as habilidades de cada um. Aí nós vamos explorar no melhor sentido da palavra, na educomunicação, o perfil de cada estudante. Todos vão sentir-se úteis, todos vão sentir-se inseridos dentro do contexto escolar. Inclusive, para que nós possamos falar um pouco mais da pedagogia do afeto e da pedagogia do cidadão ecumênico, criadas pelo educador Paiva Neto, vou recorrer ao livro É Urgente Reeducar, onde Paiva Neto escreve acerca da sua pedagogia, deste
de trazermos a espiritualidade ecumênica para iluminar a educação, de conduzirmos todos os temas de sala de aula e também da nossa casa sob a luz dessa espiritualidade ecumênica. Na página 231, ele escreve o seguinte, abre aspas, a cultura humana, por milênios de progresso intelectual, tem se firmado, em termos gerais, na falsa perspectiva de que as criaturas podem, por inteiro, realizar-se pelos bens materiais ou circunstâncias fora delas próprias. Torna-se imprescindível grande força de vontade individual e disciplina interior para romper a ignorância e perceber que a maior e mais completa de todas as riquezas, que é o reino de Deus, está dentro de nós, conforme afirma o Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, capítulo 17, versículo 21. Fechar aspas. Fica essa reflexão para todos nós. Então, a tecnologia, ela agrega a possibilidade de conhecimentos, a possibilidade de nós estendermos, o conteúdo pedagógico e ampliá-lo sempre. No entanto, nós não podemos deixar de trazer alinhar, essa junção da potencialidade do nosso educando, que é interior, que é a sua bagagem espiritual, somada à bagagem cultural e à bagagem tecnológica que ele pode adquirir. E para quem está nos acompanhando e quer conhecer o trabalho realizado na LBV, nós gostaríamos de deixar o endereço do Instituto de Educação José de Paiva Neto para quem está em São Paulo, Avenida Rude, número 700, Bom Retiro. E em Belém do Pará, a Escola de Educação Infantil Jesus da LBV fica na Travessa Padre Eutíquio, 1976, no bairro Batista Campos. Telefone de contato, código de acesso 91-3225-0071. Chegamos ao final do programa Educação em Debate de hoje. Agradecemos a sua participação e lembramos que você pode compartilhar com a gente suas dúvidas e sugestões. Basta ligar 0310 07 940 ou mandar um e-mail para educação@boavontade.com. Para quem está nos Professora acompanhando Sueli, nos e vemos quer no conhecer próximo o trabalho programa. realizado na LBV. E ao seu coração dedicamos a saudação legionária. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Em Belém do Pará, a Escola de Educação Infantil Jesus da LBV fica na Travessa Padre Eutíquio, 1976, no bairro Batista Campos. Telefone de contato, código de acesso 91-3225-0071.